Então, nós vamos ler juntos e, por favor, compartilhe na célula, tá? E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que a célula, essa semana de oração, fosse uma célula de ministração, que você colocasse as mãos sobre o teu irmão, ouvisse as demandas deles e mandasse fogo mesmo sobre a cabeça do teu irmão, orasse. Essa semana nós tivemos uma célula lá em casa, vou testemunhar logo, que eu gosto disso. Eu vinha me sentindo, irmãos, desde que eu cheguei de Fortaleza, muito ruim do estômago, muito ruim, uma acidez fora do normal, refluxo, uma coisa muito complicada. E eu vinha, obrigada, querida. E eu vinha buscando de Deus, fui para o médico, fiz endoscopia e tal. Aí a nossa célula de pastoreio de pastores foi lá em casa, segunda-feira passada. Eu abri a casa para a gente fazer. E aí, Deus, o líder não foi, aí passaram a liderança da célula para mim. Então eu falei, gente, a gente tem orado pouco. Vamos passar a célula louvando e orando. Vamos parar de estar conversando um pouco. Porque a gente conversa muito, sabe como é pastor, né? A gente conversa muito os assuntos do nosso coração e tal. Nesse dia, irmão, o fogo desceu naquela sala. Foi gostoso, não foi, Luilma? Nós choramos tanto, eu estava preocupada com a vizinhança. De vez em quando tem uma reclamação que no apartamento faz muito zoado, não sei por quê. Aí, irmãos, aí eu pedi a Luilma, põe a mão no meu estômago, querido. E ora, já que a gente está aqui, só autoridade, né? Só pastores. Irmão, eu não senti mais nada depois disso. E não foi só a dor no estômago, porque com dor no estômago vem um desânimo, vem uma chatice, vem uma indisposição, não é? Estômagos que é o segundo cérebro, né? E aí, dia seguinte eu amanheci, fui malhar, entendeu? Claro, vigilante para não comer o que não deve, mas assim, um ânimo, um renovo, uma alegria, um cântico novo. Liguei para ela e falei, olha, a gente tem que fazer mais vezes essa célula aqui, que eu fui curada, eu acho que eu estava setada, sabe? Que a gente se mete em cada confusão, em cada briga, eu devia estar setada. E daí as setas foram tudo arrancadas em nome de Jesus, porque o povo de Deus estava junto, amém? Então não deixa a tua célula ser um lugar só de conversa, não porque eu penso, porque eu acho, manda fogo sobre esses irmãos, ora, unge esse povo, declara, faz uma célula viva, aleluia. Conselho básico. Lucas capítulo 13, do 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado, ser libertada daquilo que lhe prendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã porque temos a oportunidade, ó Senhor, de ouvir a tua palavra. A tua palavra é água que lava, a tua palavra é fogo que purifica, a tua palavra nos dá, meu Senhor, a capacidade de enxergarmos de outra forma, nos dá condições de mudar a nossa mente, de conhecer a tua vontade, e nós estamos famintos pela tua palavra. Se o Senhor tem investido em nós a tua palavra, porque tu tem propósito a partir dessa palavra, então transforma-nos, confronta-nos, sustenta-nos, levanta-nos nessa manhã de domingo, como igreja que foi chamada para andar na tua presença. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente pensa assim, é só mais um culto, é só mais uma célula, é só mais um encontro, é só mais uma conferência, é só mais um congresso, é só mais uma, mas às vezes não. Às vezes é o dia da tua vitória. Às vezes é o dia que Deus muda a tua sorte. E você simplesmente, às vezes, não vai. Porque faz, hoje eu amanheci o dia teclando para o povo que não está vindo para os cultos. Mandei, caminha, irmã, vem para o culto, que está fazendo o que aí?
Aí alguns responderam assim, aí eu até marquei isso e mostrou aí que tu está fazendo agenda dia de domingo. Tá errado. Tá errado. Tá fazendo agenda dia de domingo, dia do culto. Eu falei, tô fazendo meu papel de pastor, porque pastor não é fácil. Se a gente não liga, se zanga. Se a gente liga, se zanga. Então, eu acho melhor se zangar eu fazendo do que não fazer. Mas a gente às vezes se acostuma. E foi num culto inesperado que Deus mudou para sempre a história de uma mulher. E falando em mulher, eu quero lembrar que dia 4 nós estamos aqui trabalhando essas posturas a respeito da mulher num tempo de tantas ideologias que envolvem a mulher. Então, além de você vir, traz uma coleguinha. Traz alguém, por favor, para poder não perder a chance de ouvir a mulher de Deus, uma mulher que pesquisa muito e tem uma palavra muito boa, que é a pastora Iris. Vai ser um evento simples, mas nosso alvo é a palavra, tá bom? Então não deixa de vir. E os homens na intercessão por isso. Então, queridos, o livro de Lucas, ele tem algumas características peculiares do livro, do Evangelho, tá? 3 delas, para a gente ter bem resumido, é que ela vai apresentar a figura de Jesus como um salvador compassivo. Ela vai, ao longo que você vai lendo, você vai percebendo que ele destaca esse olhar de misericórdia, esse olhar que se compadece, esse olhar de um pastor que ama as suas ovelhas. Lucas tem dá essa visibilidade aos leitores. Segundo, ele fala de um restaurador da dignidade humana, não que vem nos fazer ser um povo espiritual que vai morar no céu, mas um homem que tem a sua humanidade restaurada. Jesus veio para restaurar a nossa humanidade e andarmos como homens que vivem o projeto original, né? Porque eu digo isso porque a religiosidade fala de perfeição no sentido de não falhar, de sermos super. Olha para mim aqui, esse não é o plano. O plano é de aperfeiçoamento, de sistema de aprendizagem, onde existe possibilidade de erros, de enganos, de quedas também. Queda, pastora, queda sim, mas de recomeços, amém? É necessário entender que a humanidade está sendo restaurada através da caminhada do Evangelho. Ele vem mostrar uma postura que Deus tem para nós, mas essa caminhada, ela é uma dinâmica, ela é um movimento. Jesus é esse restaurador. Ele é essa pessoa que tem o objetivo de olhar para nós e ele nos ama profundamente. Esse amor é um amor restaurador. Mas também ele é aquele que confronta sistemas religiosos endurecidos. Ontem, assistindo uma aula, eu ouvi dizer que as terras onde o Senhor circulava, e uma delas tinha Natália e Cafarnaum, era um povo que foi abandonado por 700 anos sem nenhuma voz profética. Escuridão total, total ignorância. E a Bíblia diz assim, a terra de Naphtali e de Zebulon viu uma grande luz. Onde havia trevas completas, ali surge uma grande luz. O Senhor vai trazendo iluminação, mas eu quero que vocês entendam como era difícil o ministério de Jesus num tempo de total trevas, onde não havia uma sensibilidade espiritual, onde a verdade era escassa, reinava a mentira. E onde a mentira reina, todos os frutos da mentira crescem abundantemente. É terrível o tempo que Jesus veio. Ele enfrentava trevas densas. E pasmem, uma das trevas mais perigosas era o espírito de religiosidade. E de onde nasceu esse espírito de religiosidade? Nasceu da força do braço dos homens, que eram chamados homens de Deus, de manter uma fé onde a espiritualidade já estava vazia. Era a força que não era mais os mandamentos de Moisés, já era a força de imposição, uma força que cansava, uma força que estreitava portas que nem eles mesmos passavam. Lembra disso? É isso que a religiosidade faz, onde aponta para um sistema que tem que ser vivido e despreza pessoas. Então, se Jesus ele é compassivo, se ele é um restaurador, ele não estava nem aí para o sistema judeu religioso. Ele queria cumprir o propósito de Deus,
que era restaurar um povo para o reino dos céus. Então ele vai confrontar duramente o sistema religioso endurecido, ignorante e apático à vivência humana. E nós somos chamados para seguir uma visão, amém? Nós não estamos tateando no escuro, Deus nos deu uma visão, e essa visão é sobre implantar o reino de Deus, e como nós fazemos isso? Através dos pequenos grupos e do discipulado. Mas não é esse sistema que é a nossa bandeira é o amor, a nossa bandeira é levantar o outro, porque às vezes a gente se aprofunda nos métodos e pensa que, gente, é tudo igual, não é? Por isso nós precisamos seguir Jesus. Se eu sigo Jesus, eu sigo a visão. Amém? Porque, gente, é diferente, irmãos. Cada um tem uma formação de foi criado, cada um tem um nível de intelectualidade. Tem os TDAH agora que está muito frequente, a gente diz uma coisa, a pessoa é literal com as coisas. Cadê os profissionais dessa área? Estou enganada disso, gente? É complicado. Lidar com... Então a gente precisa muito, muito, muito desesperadamente seguir os passos de Jesus naquilo que ele faz. Jesus era compassivo? Eu preciso ser compassivo. Jesus era um restaurador de dignidade humana? Eu preciso ser um restaurador de dignidade humana. Jesus confrontava a religiosidade? Eu também. Porque nós não estamos seguindo um sistema da Igreja Maranata, uma visão que é das igrejas em célula. Nós estamos seguindo Jesus. E nós buscamos a maneira mais autêntica de fazer isso, que é voltar para as Escrituras. Só que a gente se perdeu tanto, irmão. A gente se perdeu tanto que a gente tem que formatar o processo. É ou não é? Quem estuda comigo sabe. A gente tem que formatar um processo para a gente poder voltar à vida de um amor profundo, de cuidados, né? Então a gente faz treinamento, a gente reúne, a gente tem dinâmica, a nossa célula tem 4 E's, aí primeiro a gente louva, depois a gente faz a oferta. Vocês estão entendendo? A gente tem que sistematizar as coisas, mas não é sobre sistema, é sobre amor verdadeiro, amor prático. Amor prático. Então nós vamos mergulhar hoje, vamos entender o que aconteceu quando a palavra viva foi para o culto. Por isso que eu digo, não deixa a tua célula ser mais um encontrinho, porque eu penso, porque eu acho. Vou fazer igual o Beyoncé faz. Só de maneira delicada. Não deixa. Porque se for atrás da opinião, não porque eu acho que o pastor, porque eu penso, não. Abre teu coração e deixa Deus fazer a obra. Deixa o Espírito Santo se movimentar na célula. Observa quando alguém está falando, aí você, uau, eu não pensei nisso quando o pastor pregou, mas olha como ela entendeu, serviu para mim também. A edificação de a palavra, irmão, ela é viva. O que o pastor não falou aqui, o irmão já entendeu. Aí, olha, rapaz, que pequeno inteligente, não tinha visto isso. Eu fui edificada com a palavra dela. Às vezes é uma superação, um testemunho. A célula não é um lugar para dar aula. A célula é um lugar que a igreja toda fala. Todos falam, todos profetizam. Por isso que eu estou feliz com a multiplicação das células, porque a célula muito grande é complicado. Então é um lugar que o organismo vivo se manifesta. Amém? O organismo vivo vive a sua... Hoje eu estou aqui com o microfone, pregando, tal. Mas na cela, quietinha, aí deixa os irmãos se manifestar naquilo que a palavra trouxe. Porque é um movimento do Espírito. Não é um movimento das igrejas em célula. É um movimento do Espírito. É o Espírito que está movimentando as suas águas. Usando da palavra que Tayane iniciou o curso. Então eu quero falar sobre a mulher encurvada. Ela não representa apenas uma enfermidade física. Ela simboliza a condição da humanidade caída. É claro, mulherada, que a gente pode pegar esse texto e trazer para uma ministração exclusiva de mulheres, tá? Vocês fiquem à vontade. A Eliane gosta de pregar, a Eluíma está sempre pregando, tem a Tayane, Cíntia também prega, a Rose também. Vocês são tudo pregadora, louvado seja o nome do Senhor. Pode usar. Mas, teologicamente, nós observamos que isso aí é um quadro da raça humana. Do homem sem Deus, da mulher sem Deus. Não importa gênero. Ela simboliza a condição da humanidade caída. O homem curvado pelo pecado, esmagado pelo peso do mundo, incapaz de contemplar
plenamente a glória de Deus. Porque ela foi curvada, ela foi curvando, ela foi se entortando. O texto mostra 3 grandes temas teológicos aí. Primeiro, a opressão causada pela queda. Tá? A opressão causada pela queda. A autoridade messiânica de Jesus Cristo e o confronto entre a graça e a religiosidade. Esse texto é sobre isso. Esse texto é sobre isso. Então nós vamos ver a mulher encurvada. Ela é um retrato da humanidade caída. A Escritura diz, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E tem alguma versão que fala assim, e já não podia endireitar-se. Sabe o que a gente medita quando a gente está pensando nesse texto? É que não foi assim do nada, ela amanheceu curvada. Quando Jesus observa que ela viveu 3 etapas de 6, que dá 18, esse encurvamento, essa descompostura aconteceu ao longo dos 18 anos. É tipo assim, hoje eu não vou ao culto. Vem uma mentira para você que não é legal, que é isso, dá um monte de desculpas. Aí você não vai no culto. Aí no outro domingo já alguém vem na tua casa na hora do culto. Daí você tem uma desculpa, porque veio visita. Eu conheço gente que vai visita ou vai visitar, vai junto contigo, ou ela vai ficar bem outro dia te visitar, mas não abre mão, mas tem gente que fica. Ô pastor, eu não estou indo, não vou ouvir a palavra do Senhor, porque chegou alguém na hora que eu fui para o culto. Ou para a cela. É ou não é? Ou qualquer outra coisa, estou dando um exemplo que é mais comum. No outro domingo, já é uma celebração, já é um menino que ficou com febre, já não sei o quê. Você vai se acostumando com aquela indiferença de não depender de uma palavra de comando semanal. E lembre-se de uma coisa, pastor, mas tem os cultos online. Gente, culto online é para a época de Covid. Eu digo para substituir. Para substituir, estou falando. Mas se você é crente de verdade, nasceu de novo, você precisa viver na sua comunidade. Por quê? Porque o Espírito vai falar com aquele grupo. O que Deus está falando lá com Rafael ali, tem muito a ver, mas é para o Turu. Agora imagine se ele fosse a igreja presbiteriana renovada do Turu. É outro comando, é outro problema, é outra guerra. Vocês entenderam? É outra bênção, é outra coisa. Para esse endereço, nós temos um objetivo de unidade, eu tenho que ouvir a ordem do general. Sim, senhor. Para alguns é capinar a praça, para nós é pintar a parede. Ficamos assim. Então, eu não posso ficar acostumada. Eu preciso entender. Mas essas mentiras, tá? Jesus chama aquele espírito de Satanás, ele dá um nome para aquele engano, e eu vou dar um sinônimo, eu vou chamar de mentira, espírito de mentira. A mentira tem essa habilidade de nos curvando, nos tirando das posturas que Deus tem para nós. E saibam de uma coisa, ela não começa de uma hora para outra. Jesus deu uma data. Ele disse, fazem 18 anos. Então, eu quero que você pare para pensar sobre coisas que não são comuns, que te atrapalha, que vai atrapalhar a tua visão. Não pensa que é sobre a tua coluna, é sobre a tua visão. É sobre o propósito. Que encurvado você não vai em lugar nenhum, porque você não vê nada. Sabe qual é o problema do encurvado? Ele olha para si e ele olha para baixo. Acabou. Ele só olha para ele. Eu sou carente, eu preciso de um abraço, eu preciso de um amor, eu preciso disso. Ele se olha e ele vai se achar. Irmão, enquanto a gente olha só para nós, a gente vai achar coisa. A gente vai achar coisa. E daí, eu olho para o umbigo, eu olho para o pé, eu olho para o chão. E aí, eu vou perdendo a postura de soldado que está prestes para ouvir o seu comando, de cumprir o seu propósito em sua geração, porque a minha capacidade já não deixa mais. O que eu estou falando é que ela andava encurvada e não podia endireitar-se. Irmão, você pode ter uma reação na primeira mentira, olha para mim aqui, na segunda, mas vai chegar um tempo que você não consegue mais sair sozinho. Vai chegar um tempo que não tem mais forças.
Vai chegar um tempo que não tem mais ânimo. Vai chegar um tempo que você está de acordo. Vai chegar um tempo que você vai achar normal estar encurvado. Não tem relacionamentos com ninguém. Você sabia que tem pessoas que, mesmo crente, não tem um melhor amigo? Não tem um best. Não confia em ninguém. Não abre o coração para ninguém. Eu não abri para ninguém. Está se encurvando. Quando espantar, está sozinho. Quando espantar, está na fase de colheita. Vai colher o quê? Não semeou ninguém. E a fase idosa, solitária, irmão, é muito complicada. Porque as pessoas não querem andar com o idoso. Ele é mais lento, ele é menos reativo. Mas se você semeou, tu pode ser o velhinho mais chato da cidade. O povo vai querer andar contigo. Você está entendendo? Porque você semeou. Alguém vai dizer assim, ele é chato, mas ele é meu amigo. Quero dizer para os irmãos que houve uma fase da minha vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu compartilhei muito com Tayane. Para Tayane, o Espírito de Deus está trazendo para mim as muitas vezes que eu fui desencurvada. As muitas vezes que eu fui desencurvada. Uma das vezes que Deus me desencurvou, eu louvo a Deus, porque eu nunca fiquei parada no caminho, eu caminhava mesmo curvada, foi quando Ele me livrou do grande mal da obesidade. Que minha família tem toda descendência diabética, eu estava com uma mulher de 46 anos, ainda muito jovem, fazendo a obra, mas a obesidade chegou, teve um problema que nós passamos aqui na igreja, muito sério, que eu tinha que resolver como pastora, e isso me acrescentou em um ano 10 quilos para mim. 10 quilos. E eu estava com o joelho inflamado, a coluna inflamada, pré-diabética, tomando já remédios, e a tristeza na minha alma muito forte, me achando feia, me achando usando um absurdo, que não, eu gosto muito de me ajeitar, assim, e você vestir só o que cabe é complicado, né? Parece uma geladeira, tipo assim, uma capa. Era complicado para mim, e Deus mandou eu começar a orar por mim mesmo. Porque quando a gente é pastor, irmão, a demanda é muito grande. Todo mundo quer um pedacinho, todo mundo quer um pouquinho, e a gente quer ser fiel ao nosso chamado, mas eu ainda imatura, quando chegou na minha casa um profeta, homem de Deus, ele já está na glória. Ele sentou na minha mesa com minha família, e para mim foi difícil, porque meu marido já vivia falando isso para mim, meus filhos falavam, mas eu não ouvia. Mas como era o profeta, eu criei jeito. O tanto que a gente é religiosa, né? Ele disse assim, pastora, a senhora é uma mulher de Deus, mas ore mais pela senhora. Tome mais cuidado com a sua saúde. Guerrei pela senhora também. E aí eu chamei umas mulheres de Deus que andavam comigo, mulheres de confiança na época. Falei, vamos tirar 7 sexta-feira pela minha vida. Meu casamento, minha saúde, meu ânimo, porque eu estava a ponto de desistir, de tão cansada que eu estava. Por quê? Eu já não conseguia mais ajeitar por mim mesma. A dieta não funcionava. A spa não funcionava. Estava tudo falhando e eu completamente dobrada por essa situação. O último passo seria eu abrir mão da minha caminhada, e eu sempre fui muito empolgada, muito, muito intensa na obra de Deus. Irmãos, foram 7 sextas-feiras. E o Senhor olhou para mim, Ele tocou em mim e desenvolveu um processo onde eu fui liberta daquela curva. Mas eu não consegui sozinha. Eu tive que contar toda a minha falta de disciplina, contei mesmo, me arrependi, toda a minha falta de cuidado na alimentação, e a pior de todos os pecados, eu não me olhava como alguém que precisava. Eu sempre cuidava do outro, orava pelo outro, fazia campanha pelo outro. Vocês estão entendendo aqui? E a gente pensa que orgulho é outra coisa. Quando você acha que não precisa de ser acompanhada, que o teu confronto te tira do sossego, é porque o orgulho está grande, a religiosidade está ali. Nós não somos chamados para sermos melhor do que ninguém, mas nós temos que ser um pouco mais experimentados em tudo que a gente prega. Em tudo que a gente prega. Uma das vezes que o Senhor me desencurvou, essa foi uma das vezes, que Ele me trouxe a postura de volta para eu poder ser referência entre as mulheres, referência entre os homens de Deus, porque para onde vai uma pessoa que só olha para baixo? Para onde vai uma pessoa que está limitada, seja pela doença física, seja pelas questões emocionais, seja pelas questões espirituais?
Tudo isso, se está fora da vontade de Deus, vai te encurvar, irmão. Ah, pastora, faz tempo que eu não oro. Quanto tempo? Já pode estar acostumada com essa curva. Faz tempo que eu não gosto da questão de encontrar com ninguém, nunca dá tempo. Quanto tempo já faz isso? Você não gosta? Faz tempo que eu não confesso pecado. Quanto tempo? Só para você ver se a coisa já está difícil. Porque tem coisa que a gente já... Opa, vou me ajeitar aqui. Mas ela já fazia, não conseguia mais endireitar-se. Chegou no limite, sabe? Mas ela foi para o culto. Esse que é legal. Diga comigo, ela foi para o culto. Você entendeu? Que coisa linda! A bichinha era encurvada, não sei se ela gorda, se ela magra, mas ela estava doente, ela estava limitada, ela estava impedida, porque de alguma forma um espírito maligno vindo das trevas começou a observar a acomodação dela. Essas são palavras minhas e não da Bíblia, mas eu posso entender isso. E ele se apropriou dela, porque todo espírito maligno precisa de uma brecha onde Deus não está. Deus não está ali, ele entra. Vocês entenderam? Assim que é o mal, funciona assim. Ele não pode entrar onde você fechou com o sangue e com a obediência de Jesus. Então, nossa peleja contra o maligno não é ter medo dele, não é ficar preocupado se ele vai se zangar. Tem crente que diz assim, o diabo está feroz. Por mim. O diabo está zangado. Nós estamos tentando ir para Bangladesh, Satanás deve estar zangado. Eu não estou preocupado com o senso de humor dele. Eu estou preocupado em obedecer a Deus. Nós somos empenhados em agradar a Deus. O nosso coração tem que estar em paz com Deus. Então essa mulher, ela foi para o culto. Então a expressão revela incapacidade total. Ela não conseguia levantar-se sozinha. Isso aponta para uma doutrina de depravação humana. O ser humano afetado pelo pecado não consegue se restaurar. Olha para mim aqui. Sozinho tu não consegue superar. Por isso é que Deus nos plantou numa igreja. E eu acho isso fantástico. Eu sou apaixonada pela igreja, porque é um tapa mesmo no mundo. Porque a gente vem tudo de família diferente. Nós somos tudo, cada um vem com a sua complicação. Não diz que você não teve complicação, porque eu tive complicação, você tem complicação. Nossas complicações juntas resultam em quê? Glória para Jesus. Nós somos tudo complicadinho. Chegando aqui, a gente vai revelando nossas coisinhas. Aí já tem um mais velho que vai ajeitando. A gente vai seguindo quem já está vencendo. Daqui a pouco a gente está erguido para a glória de Deus. Como conseguiram isso? Obedecendo a Deus. Aí é o louvor de lá que é tremendo. É o pregador de lá que é maravilhoso. Também o líder da igreja em cela é pastor de lá. Não é isso, não. É a tua obediência. A dinâmica que Deus te chamou para viver. Aleluia! Aleluia! O homem foi criado para olhar para Deus. Estar encurvado significa olhar para a terra. E eu quero chamar a atenção para vocês para Jesus numa exegese, rapidamente. Jesus estava aqui compartilhando com seus discípulos. Olha, galera, é o seguinte. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o filho de Deus, o ungido. Pedro até ouviu uma revelação, Pedro foi mesmo. Mas é necessário que eu morra. Aí Pedro, muito zeloso pelo Senhor, bem intencionado, ele não falou aquilo de mal. Longe de ti fazer isso, Jesus. Tipo assim, não te mete nessa fria. Onde já se viu um homem ungido como tu sofrer? O homem ungido como tu desaparecer? Jesus não chamou ele de outro nome. Chamou de Satanás. Por quê? Porque as coisas do maligno vão levar o homem e a mulher sem entendimento para olhar para as coisas da terra. Aí Jesus corrige e diz assim, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem, significa, você só olha para a terra. Porque o homem é terra. Então, tipo assim, se eu não tiver vitória, Deus não é Deus. Se eu não ganhar dinheiro, Deus não é Deus. Se eu não superar isso, é um homem que só olha para a sua vidinha, não vê para o reino. Isso é estar prostrado. Ah, ninguém falou comigo, não vem mais nessa igreja. Prostrado, encurvado, não está olhando para Deus. Ah, eu não entendi aquilo ali, falaram mal de mim. Irmão, Mateus capítulo 5 diz assim, sobre os irmãos que se ofendem quando alguém fala mal.
Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de males contra vocês. Alegre-se e anime-se, porque fizeram a mesma coisa com os profetas antigos. É por minha causa. A gente não deve gostar de cometer situações que causem confusão. Vocês entenderam? Então, a minha vigilância não é se vão falar mal de mim, é se eu não vou causar um ribuliço com meu testemunho. É isso que eu tenho que estar comprometido, entenderam? Mas se falar e for mentira, é para dar uma festa. Vocês estão rindo, mas ninguém gosta. Já fica todo esse lado. O que disseram que é de mim, rapaz? O quê? Vem cá, aí tem que chamar, da BO. Chama um, chama outro. Vem cá, tu falou? Aí o outro com vergonha, não falei não. Falou sim, rapaz. Tem a boca solta. Porque sempre tem o mais maduro e o imaturo, sim ou não? Claro, gente. Nós estamos lidando com gente que tem 30 anos de crente, tem gente que tem 3 dias. Não sabe nadinha para lá com a gente, ouvindo a célula. Não é assim? Aí o líder de célula está ali, super teologicamente, e o pequenininho lá, assim, ó. Hã? Não entendeu nadinha. Ele pode muito bem sair e falar bobagem da célula, sabia? Aquela célula ali só dá problema. E falar, meteu mal na igreja, porque não entendeu nada, não discerniu. Mas você, homem de Deus, mulher de Deus, não fica preocupado com a tua reputação, não. Pega a tua cruz e segue ele. Por que está preocupado com a reputação? Se o teu rei se expôs até a morte na cruz, te preocupa em ter uma postura aprovada diante de Deus. É isso que a Bíblia manda. Não é que fica preocupado, o que vão dizer? Deixa eu dizer. O homem foi criado para olhar para Deus. Aleluia. O pecado faz olhar para o que é terra. A mulher encurvada é símbolo de uma humanidade limitada, oprimida, espiritualmente inclinada para baixo. Para baixo. Para o que perece. A Bíblia diz que se a nossa alegria tiver nas coisas que perecem, nas coisas só da terra, nós somos os piores de todas as pessoas. Porque a gente abre mão de certas coisas que a quem não é crente usufrui. Então, porque nós temos expectativas de um porvir, primeira coisa, muito melhor e que é eterno. Amém? Nossa troca não é boba, não. Nós somos espertos. A gente bota na balança. Isso aqui vai passar. Eu vou ficar velho. Eu vou ficar feio. Vai cair tudo. Mas a Bíblia diz que o homem interior vai o quê? Olha. Olha. Se aprumando. Ficando lindo. Não vai ficar mais lindo, Everton. Glória. Porque a gente vai passando a idade, né? Vai perdendo o glamour. Mas dentro de nós, um homem e uma mulher está sendo renovado a cada dia. E se a gente olha para aquilo que é perecível, para aquilo que vai passar, quão grande é a nossa tristeza. Então nós precisamos olhar para o alto. Então toda estrutura caída produz encurvamento, tá? E daí a gente não vai ter tempo para falar das estruturas. Mas eu penso que se você se dedicar a entender um pouco mais isso na sua própria vida, você vai entender o que eu estou falando. Então, estruturas emocionais desajustadas, tá? Tudo que é desajustado, tudo que te tira do sério, ira, amargura. Eu até, inclusive, ontem, estive aqui num café muito bacana para os pastores, trazendo para nós, para os pastores, a consciência que a gente precisa ser cuidado, do rever. E eu postei ontem uma lista de conversas que a gente tem para começar um discipulado, né? Para puxar um assunto, né? E aí tem as nossas prestação de conta. E um deles lá fala, você perdoou alguém essa semana? Por que pergunta se perdoou alguém? Porque alguém deve ter feito alguma coisa para te chatear. Se chateou, já não espera a outra semana. Hoje é 31 de maio. Amanhã já é 1º de junho. Não começa junho com pendência. Vamos logo ligar, vamos logo ajeitar. Vem cá, o que tu quer dizer com aquele negócio? Foi aquilo mesmo? Tá certo, eu te perdoo. Já resolve esse BO para não iniciar. Por quê? O acúmulo disso vai trazendo amargura. E a amargura ela não fica boiando, não. Ela vai criando raízes, entendeu?
Ela vai criando raiz. O que significa criar raiz? Ela vai ficando mais forte, difícil de arrancar. Arranca uma plantinha com um pouco uma raiz fraca, é rapidinho. Agora vai arrancar um bambu desse aí, vixe, o cara tem uma raiz que vai dar lá no quatraque. Com todo respeito ao quatraque. Porque temos ali 2 habitantes do quatraque. Então, olha, questões emocionais precisam ser revistas, questões morais. Ah, eu vou só hoje dar uma olhadinha naquele site pornô, só uma piscadinha. Hoje nem tem ceia, eu nem vou pregar, nem vou dar uma olhadinha. Já está encurvando. Depois, o site tem outro link dentro dele. Tem alguém dizendo para mim que é mesmo. Rapaz, entendeu? Eu fico daqui, eu dou conta de vocês tudinho. Vocês vigiem nesse negócio de site de pornografia. Porque isso é um grande mal. E ele vai levar para a pedofilia, para a necrofilia. Ele é um desastre. Tem muito homem de Deus curvado por causa de pornografia, sabia? Homem de Deus, não estou falando do povo do mundo. Todo mundo está jogado. A gente precisa ir atrás deles. Você tem misericórdia. Mas nós precisamos aprender que o curvar não começa do nada. Aquela olhadinha, aquela mentirinha, aquele exagero no testemunho. Ganhou R$100, mas disse que era 1.000. Exagera, a pessoa falou uma palavra, já disse que falou 10. Mentira. Comece a se acostumar. Comece a acostumar. Vai se curvando. Questão moral. Questões espirituais. A minha espiritualidade, ela não está desatrelada à minha emoção e à minha moral. Então, mas se eu caio na raiz, que é a minha vida espiritual, eu vou estar comprometendo todas as outras estruturas, tá, irmão? Se eu não tenho fidelidade à palavra, eu menosprezo o conselho de Deus, a mentira do diabo é mais forte do que a palavra de Deus, eu estou abrindo brechas para muitas coisas, inclusive no final, para o social. Para a figura social é importante porque é onde as pessoas do mundo vê Deus, tá? As pessoas do mundo vê o homem social que nós somos, a mulher social que nós somos, porque eles não conhecem a nossa espiritualidade, eles não sabem a rocha onde nós estamos firmados, mas eles veem nossas posturas, nós somos generosos, nós somos educados, nós somos relacionais. Porque você pode ser a pessoa mais doce na igreja, mas se no teu trabalho tu é um batatão, não vem para cá querendo convidar o irmão para um culto de evangelismo, que ele não vai vir. Porque você é uma rocha durante a semana, mas na igreja você é o suíte. Então, a questão social, relacionamento, investimento de recursos, a movimentação social, ela precisa estar de pé também. Se a tua espiritualidade tiver também. Então, emocional, moral, espiritual e social. Tudo isso pode causar encurvamento daqueles a quem Deus chamou para andarem numa postura, olha. Eu lembro quando eu comecei a crescer, eu tenho 1,68 m por aí. Eu sou um pouco altinha para as maranhenses, né? E aí eu lembro disso, eu nunca esqueci. Talvez foi um trauma, mas agora é só lembrança. Depois que eu fiz o rever, eu quero 25 libertações, 8 passos. A gente vem passando, né, por essas coisas, aleluia. Papai me chamava de perna longa, porque eu só tinha perna. Mas a preocupação da minha avó, a coluna. Porque a gente começa a crescer e a gente fica assim, não é? Ela, menina, essa costa. Aí eu, menina, essa costa. Menina, essa costa. Às vezes eu andava com ela na rua, eu botava a mão na mão dela. Minha filha, peraí. Não se prejudica a postura do outro. Cuida com a tua postura e deixa a minha. Porque se eu andava agarrada com o ombrinho dela ali, ela era baixinha, eu ia afundando ela. Minha filha, não pega no meu ombro. Eu dizia, minha avó não tá. Tipo assim, na época eu sentia como se fosse uma coisa ruim contra mim, preocupada com as posturas, sabe? Ela não gostava que a gente andava assim curvada. É feio. Sai do esquadro. E essa mulher aqui estava há 18 anos, emborcada, desposturada, fora do propósito. Mas ela era crente e ela estava na igreja. Tá certo? Então, o espírito de enfermidade. Lucas afirma uma mulher possessa de um espírito de enfermidade.
O texto não reduz tudo ao físico. Jesus distingue enfermidade física, ação espiritual e libertação. Primeira coisa que ele vê, que havia uma enfermidade que se projetou no físico, tá? Mas era uma ação espiritual. E precisava, portanto, de libertação. Aí você vai dizer para mim, assim como outra pessoa falou para mim outro dia, pastora, então, por que que Jesus tocou nela? Ela já foi liberta e a gente tem que fazer 3 meses de curso. Nunca pensou sobre isso? A gente pergunta. Por que que não é mais fácil o culto, fila de quem está curvado? Pá, 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 vamos para casa saltitante. Seria muito bom que cada culto e cada cela tivesse tipo de libertação, mas eu entendo, na minha simplicidade, que era porque Jesus ele tinha algo para ensinar com essas curas e também porque ele tinha pouco tempo. Só que a Bíblia relata mulheres, no livro de Marcos e de Lucas também, capítulo 14, Marcos 14, vai falar de mulheres que seguiam Jesus e a Bíblia diz que elas foram, cada uma delas vai mostrar onde elas foram libertas. Tinha uma que era mulher de Cusa, que foi liberta, tinha a Maria Madalena, tinha várias mulheres e a Bíblia relata que todas elas foram libertas. Mas elas não pegaram a libertação delas e foram embora. Elas continuaram andando com Jesus e mantendo o seu ministério. Esse é um sinal de gente liberta. Quando elas presta atenção, quando eu sou liberto e eu quero me associar com aquela libertação, eu estou dizendo, eu quero que outros vivam o que eu vivi. Então eu estou ofertando e dizimando numa igreja que vai abraçar não só a minha cidade, mas outros países, porque eu desejo que o Senhor Jesus, que me alegrou, que me curou, que me amou, ame também muitas outras pessoas. Então, essas mulheres que estavam andando com Jesus, elas são um testemunho de mulheres que foram desencurvadas, cada um da sua curva, mas elas mantiveram o caminho com Jesus. Então, não é uma coisa de que acontece de uma hora para outra, no sentido de eu sou liberta e vou embora. Vocês entenderam? Eu permaneço ali com a minha fonte, onde eu fui liberta. Então, Lucas, sendo médico, é cuidadoso nos detalhes e mostra que o reino de Deus confronta, primeiro, corpos adoecidos. Quero dizer para nós que o Senhor se preocupa com a nossa saúde física, amém? Ele cura dor de estômago, mas ele cura outras coisas mais profundas, mais difíceis. Tudo é possível, ele pode. Ele mexe sobre estruturas quebradas, relacionamentos, forma de pensar, conceitos baseados em mentiras, em crenças limitantes, ele trabalha com isso. E ele também trabalha com poderes espirituais malignos. O reino de Deus é um reino completo. Glória! Manda ver que vai dar certo. O Senhor garante, aleluia! Então a teologia do reino, onde Jesus chega, Satanás perde espaço, cativos são libertos, a dignidade é restaurada. Levantar a pessoa de uma postura encurvada é devolução de dignidade. Que é o que o Senhor tem para nós. Aleluia! Então Jesus toma a iniciativa da graça. A mulher não pede nada, ela não era uma campanha para cura, ela estava lá indo mais em um culto. Ela não clama, ela não toca em Jesus, igual a mulher dos fluxos de sangue, ela não faz um movimento de fé explícito. O texto diz que Jesus a vê. Olha para mim aqui. Não é para você não orar, porque eu estou ensinando que Jesus te vê. Eu estou dizendo que não passa ninguém batido aos olhos do Senhor. Ele está vendo a tua luta. Essa semana foi tão engraçado. Cadê Tonha? Estava com a criança lá embaixo, tá? Tonha. Eu levantei, Tayane fez o café, e eu que tomei o café ali, olhando para meu condomínio, né? Lá vem Tonha, de vestido branco. Sabe o que eu fiz? Fiquei orando por ela. Ela nem sabe. Senhor, abençoa a Tonha. Guarda ela debaixo das tuas asas. Vai com ela nesse Uber que ela vai pegar agora. Dá vitória para tua filha. Tu conhece a peleja de Tonha. Fiquei orando por Tonha. Aí Tayane, e foi, pastor? Eu estou orando por Tonha que passou ali embaixo. Ela nem está. Os olhos do Senhor olhando ela de manhã cedo. Quem sabe o livramento que Deus não deu para ela aquele dia?
Quem sabe as pelejas na mente daquela mulher naquele dia. Aí o Espírito Santo, olha Deus olhando o Tonho. Os olhos do Senhor em todo lugar. Deus está de olho em você. Ele te olha. Ele te enxerga. Você não está sozinho. Agora, às vezes ele vai olhar com olhos espirituais, no sentido dele estar presente, ele é onipresente, mas principalmente ele está de olho em você através do teu discipulador, do teu pastor, de alguém que está dizendo, bora, caminha comigo. Vem cá, tu não vem para a cela, choveu. Tu já ouviu falar numa tecnologia enorme chamada sombrinha? Outro dia eu fui lá em casa, olhei para o canto, estava o guarda-chuva do papai. Enorme, parecia uma bengala. Ninguém foi buscar. Mamãe tem a dela. Eu levei, herdei uma grande herança. Está dentro do carro. Qualquer BO de chuva, toquei um guarda-chuva de papai. Ele é doido. Eu não tenho, porque eu tenho uma habilidade incrível que as mulheres chorem comigo. Eu perco as sombrinhas. Quando eu andava de ônibus, era cada corrida era uma sombrinha que eu esquecia. Aí a sombrinha vinha com uma alcinha assim, né? Aí você botava aqui dentro. Quem teve uma dessa? Ô, obrigada, irmão. Eu metia a mão na sombrinha, fazia assim aquela voltinha, mas era eu encostar num canto, a sombrinha ficava. Mas eu quero lembrar para os irmãos que existe essa grande tecnologia quando chover. Então, Deus está olhando para aquela mulher. Ela não é como aquela outra que se colocou, não, eu vou pegar nas roupas dele, não. Ela simplesmente foi para o culto. Eu penso que aquela mulher tornou-se uma mulher invisível. Tornou-se uma mulher que as pessoas... Ela está assim mesmo. Daqui a pouco ela vai embora. Deixa. A gente se acostuma, né, irmão, com as coisas? A gente se acostuma. Não, faz parte, é isso mesmo. Também o pessoal vivia em trevas, mas Jesus estava no culto esse dia. Jesus olhou para ela e viu. A iniciativa parte de Cristo. A graça de Deus, antes que o homem procure Deus, ele já está se movendo em direção ao homem. Então a graça é linda porque Deus dá o primeiro passo. Que a gente pensa que tem que pagar preço. Seu preço é só obedecer, irmão. Romanos 5 diz assim, Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Efésios 2, estando nós o quê? Morto. Nós estávamos mortos. O que um morto faz? O morto morre. E Deus vai lá onde a gente estava e libera uma palavra e nos ressuscita. Amém? Aleluia. A graça começa em Deus. Não chame seu líder de chato. Ele está sendo gracioso com você, movido pelo Espírito. Amém? Então, o poder da palavra de Cristo. Jesus declara, mulher, estás livre. A palavra de Deus não apenas informa, ela realiza. Então, quando Jesus está no culto, é diferente de quando Jesus é só falado sobre ele. A gente fala sobre Jesus. A gente precisa entender que ele está presente. Então, a tua cela, o Senhor está lá. Então, a gente fica falando sobre a palavra, porque a palavra, vamos viver a palavra. Eu amo essa visão de igreja em célula. Porque a gente está convidando as pessoas para viver prática. Eu tenho certeza, tirando por mim, que você não sabia amar no padrão de Deus até você pegar uma pessoa para discipular. Sim ou não? Você não amava, não, irmão. Você tinha uma colegagem. Era uma colegagem. Agora você chorar por essa pessoa, jejuar por essa pessoa, buscar uma palavra específica para aquela pessoa. Senhor, me dá uma palavra para aquela pessoa. Que pessoa especial. Hein? É Deus te ensinando a amar ao seu padrão. Aí você se mete na vida, se Deus permitir, né? Porque a gente às vezes é intenso demais na vida do outro, não é o tempo. Tem que orar para Deus dar sabedoria, né? Porque a gente está mexendo com o precioso do Senhor. Vou mexer em Delma, Jesus morreu por ela, ela é preciosíssima. Não posso chegar e enchê-la de desaforo porque amanheci mal-humorada. Entendeu, discipuladores? Hoje amanheci daquele jeito. O primeiro que eu for discipular vai ser coitado dele. Vou arrebentar, porque eu estou chateado. Não é assim, não. Tá? Então, a palavra viva
vai me ensinar domínio próprio, vai me ensinar amor que transforma, porque o discipulado, galerinha, ele é muito legal quando ele está na fase do cuidado. Aí eu estou sendo cuidada pela Aliane, que é ali a Cibele. Ela cuida ali, como você está, como foi seu dia. Não, e ela diz assim, muito, muito, muito bom dia, não é? É uma carteira, ela é intensa, não basta ser um muito, é vários muito. Aí a pessoa que é cuidada por ela fala, nossa, que beleza, né? Aí você cuida, discipulado é cuidado, essa parte da lição eu fui. Mas você precisa assistir a aula da parte da transformação. Porque o discipulado é para te ajudar a sair daquela estrutura antiga de curvatura para uma postura reta. Quem vai te ajudar? Quem está mais perto. Então, nesse sentido aí, você não vai com conversa fiada para perto de Deus, você vai com a prática. E quem não gosta disso vai ficar só na teologia. É porque Deus me ama. Como é que ele te ama? A Bíblia diz assim, João capítulo 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira, se ficasse bem aí, a gente não ia ter entendimento. Que maneira tal é essa? Mas ele continua. Que deu, que entregou, que ofertou o seu único filho. A gente lê isso, a gente não leva em consideração, mas se um judeu lê isso, ele vai lembrar de Abraão, que foi chamado para dar o seu filho querido. Ele vai lembrar de Abraão, ele vai entender que preço é esse. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vai entender que todo amor vai resultar em entrega. Se eu amo sem entregar, eu me lembro que eu prego muito sobre amor, muito, mas muitas vezes, não poucas. Eu terminava de pregar sobre o amor que entrega, aí vinha alguém para perto de mim e dizia assim, eu achei muito bacana o seu discurso, mas eu não me sinto amado. Eu falei, você não entendeu, né? Para te amar, para você, cabeça de corpo, amar o outro. Ele só pensa, tá vendo como a visão estava toda encurvada, só para ele? A senhora fala tanto, ninguém obedece a senhora, ninguém me ama. Digo, mas tu não entendeu o imperativo? Tu ama, quando tu ama, tu vai viver esse relacionamento de amor. Porque o povo é assim, às vezes chega para mim e fala assim, pastora, tem gente que não vive a visão que a senhora, mas o pastor Alexandre ensina, não. Eu falei, eu sei. Tem gente que não ouve nem a mensagem de Jesus, quanto mais a minha. Mas eu vou parar por isso? Tem alguém que corresponde, amém? E a gente precisa entender isso. Então, discipulado, ele tem seus processos, mas todo ele me leva para uma Bíblia viva. É arriscada? É. É desgastante? É. É avivada? É. Tem cruz? Yes. Tem morte? Exatamente. Mas foi para isso que Jesus fez a obra para nós. Para nós vivermos o que ele viveu. Fora disso, não é evangelho. Fora disso, é estrutura religiosa encurvada. Estão comigo aqui? Vai ser muito bom na edificação da célula. Aleluia. Vou encerrar. Jesus fala com a autoridade divina, ele não pede permissão, ele não faz ritual, ele decreta a libertação. Olha para mim aqui. Não é um ritual, é fé na palavra viva. Que a gente é mania de ritual. Cadê o óleo de unção? São 7 gotinhas, 7 saltinhos, isso é lá no Velho Testamento. A gente precisa viver a simplicidade da palavra. Isso aponta para a simplicidade da ação de Deus em nossa vida. Próximo. A imposição de mãos fala sobre proximidade, toque, comunhão, bênção, transmissão de vitória. Jesus toca alguém considerado limitado e impura pela cultura religiosa. Mas o santo toca o quebrado sem ser contaminado. Pelo contrário, o quebrado é restaurado pela santidade de Cristo. Isso é evangelho. Então você vai entrar na escuridão, não para a tua luz ser apagada, mas você vai entrar na escuridão para que a luz, as trevas experimentem uma grande luz. Então vai entrar nas universidades, vai entrar nos países, vai entrar onde Deus te chamou para ser vitória. Então, finalmente, Jesus confronta com a sua postura o reino de Deus versus a
religiosidade da época e até mesmo para os dias de hoje. Então, o chefe da sinagoga reage indignado porque Jesus curou no sábado. Religião institucionalizada e o reino vivo de Deus. A religiosidade defendia o sistema. Jesus defende pessoas. Ele sempre fala, não é o sábado por causa do homem, mas o homem por causa do sábado. É o contrário. Agora eu me enrolei. Significa que o sábado é para dar descanso para o homem. Não para o homem ficar limitado por causa do sábado, né? Que o sábado já foi se cumpriu, era Cristo. Então a religião preocupada com regras perdeu a capacidade de celebrar a restauração. Gente, a mulher é encurvada há 18 anos. E o líder da sinagoga falou assim, o que tu vai fazer aqui ser curada hoje? Veio outro dia. Olha o nível de sequidão de alguém que dizia que servia a Deus. É para a gente pensar sobre isso. Tá? Esse cara também era encurvado, só que ele não sabia. Então, ela era filha de... Jesus fala, ela é filha de Abraão. Ela tem promessa sobre ela. Ela tem direitos. Só que a religiosidade da época não sabia mais disso. Então, Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Ela não é definida pela sua deformidade, pela opressão, nem pela vergonha. Ela pertence à aliança. Jesus está restaurando identidade, pertencimento, dignidade espiritual. Ela não é apenas curada, ela é reintegrada ao povo da promessa. Aleluia! Glória a Deus. O reino de Deus endireita o que o pecado encurvou. Toda narrativa aponta para a missão messiânica, restaurar a criação deformada pela queda. Jesus veio levantar os abatidos, libertar os cativos, restaurar a imagem quebrada. Aleluia! A mulher se endireita fisicamente, mas o texto aponta para algo maior, a redenção da humanidade. Próximo. A mulher encurvada somos nós, quando o pecado pesa, quando a culpa paralisa, quando a alma perde a verticalidade diante de Deus. Mas Cristo entra na sinagoga, e entra na nossa célula, e entra na nossa igreja. Ele vê, vamos ler juntos aí, irmão. Ele vê, ele chama, ele fala, ele toca, ele restaura. Aleluia! Glória a Deus. O evangelho é isso, queridos. Deus levantando aquilo que o mundo, o pecado e Satanás tentaram manter prostrado. Jesus não apenas cura corpos, ele restaura posturas, porque o propósito final da redenção não é apenas aliviar dores, é fazer o homem voltar a olhar para o céu. Aleluia! Aleluia! Quero que a gente ore agora. E que você se lembre daquela querida que está prostrada de alguma forma, para trazer ela aqui para ouvir a palavra no dia 4. Que ela venha buscar restauração para suas posturas, ou pelo menos uma palavra que a desperte para caminhar em retidão. Feche os teus olhos. Nesse momento, Deus quer tratar conosco. Ele passou a semana toda tratando comigo. E essa foto aí foi Everett que botou, viu? Não foi eu que pedi para botar a minha, não. Eu falei assim, meu filho, põe uma mulher, uma roupa de academia, que se levantou, está uma postura, ele vai e bota a minha, mas isso aí é com ele. E como ele me mandou agora de manhã cedo, não dava mais tempo de mudar. Mas eu não sou garota propaganda desse sermão. Mas eu tenho testemunho de muitas vezes que o Senhor me levantou. E mais uma vez, Ele quer fazer isso. Todas as vezes que Ele tiver um propósito, Ele vai nos levantar. Pai querido, nós oramos nessa manhã, olhando para Ti. Porque a Tua palavra movimenta o nosso interior. A Tua palavra remexe, tira as coisas do lugar. Tira a poeira. Tira o mofo, as traças, as teias de aranha que estava ali, quietinha, e a gente foi mexer nisso hoje. Espírito Santo nos ajuda a tomar a decisão de não deixar a mentira nos encurvar, seja em que área for na nossa vida. Espírito Santo nos levanta. E mais do que isso, nos ajuda a levantar outros. Nos ajuda a inspirar outros. Homens e mulheres que são chamados para andar eretos, para olhar para o alto, para ver quão grande Tu és, quão maravilhoso Tu és.
Espírito Santo, eu quero te pedir por células com a postura correta, Senhor. Vai tirando de nosso meio toda a religiosidade, toda a acomodação com as posturas encurvadas. Aleluia. Toda a visão de que é isso mesmo, não vai mudar. Não. O Senhor veio te visitar esta manhã, te dizer, eu estou de olho em ti. Eu quero mudar a tua vida, a tua história, teu pensamento, tua maneira de te comportar. Eu te quero bem aprumada, bem aprumado para a obra que eu tenho para ti nessa geração. Agora, ainda de olho fechado, se você não tem tontura, vai te levantando e ajeita bem a tua coluna. Fica bem reto. Sente mesmo o dobrar da tua coluna. Sente. Às vezes você não está acostumado a ficar de pé com uma postura, o bucho para fora, a costa curvada. Você vai sentir a tua estrutura muscular, a tua coluna, como é que você está. A Bíblia diz que nós servimos um general que passa em revista as tropas, as tropas de guerra, aleluia. Se você já serviu o quartel, ou já ouviu falar disso, você vai perceber que quando o superior passa pela tropa, ele vai olhar se o cadastro está ajustado, se a roupa está limpa, se está passada, se teu cabelo está ajustado, se teu cinto está arrumado. Qualquer coisa fora do padrão, você está desclassificado, você vai ter que voltar e começar tudo de novo. Porque soldado relaxado, desajustado, não pode entrar na peleja, tudo vai distrair ele, vai ser um motivo que vai impedir de cumprir a meta do exército, não só dele. Por isso o Senhor trouxe essa palavra. Nós precisamos ajustar as nossas posturas. Homem casado com postura de casado. Homem solteiro com postura de solteiro. Moça solteira com postura de moça solteira. Moça casada com postura de moça casada. Criança no lugar de criança. Adolescente com adolescente. Líder com postura de liderança. Aprendiz com postura de aprendiz. Futuro líder. São posturas que têm que ser revistas todos os dias. E que Deus nos dá capacidade para exercê-la no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, toca nos teus filhos, a começar por mim, me ajustando a minha coluna, nosso corpo físico, nossas emoções, nossa postura social, nossa postura emocional. Vai tirando a ira, a irritabilidade, os desajustes das nossas emoções, que nós possamos andar graciosamente, elegantemente, na presença dos homens, para que todos saibam que nós servimos um Deus maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu te abençoo, Igreja do Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Vocês vão...